Oi pessoal, hoje nós vamos bisbilhotar sobre o Halloween. Você vai saber qual é a origem da festa, quais são as origens das tradições, por exemplo, de usar fantasia, pregar peça nos outros e muito mais. O Halloween não se originou nos Estados Unidos, onde ele é mais popular hoje em dia, mas sim na Inglaterra. Halloween é a união de três palavras: All Hallows Eve, é véspera de Todos os Santos. Samhain era uma festa celta que celebrava o fim da colheita, o ano novo celta e o início do inverno. Começou a ser celebrado entre o ano 2000 a.C. e 100 a.C., quer dizer fim de verão, para homenagear o Rei dos Mortos. Talvez numa minhoca! Não! Em coisa pior! Vou transformá-la em juiz de futebol! A festa começava no dia 31 e durava 3 dias. Tinha uma grande abundância de comida e fogueiras. Os galeses também tinham a sua festa, que se chamava Calangaef. Halloween virou dia das bruxas por causa da igreja católica, que acreditava que as mulheres que faziam coisas que eles não entendiam eram bruxas e mereciam morrer na fogueira. Antes disso, as bruxas eram consideradas pessoas boas que mexiam com ervas e ajudavam os outros. Isso só aconteceu depois do século IX. O Papa Gregório mudou o dia do Festival dos Mortos do dia 13 de maio para o dia 1º de novembro, para coincidir com a festa de Halloween do Samhain. O Dia das Bruxas, do jeito que a gente conhece hoje em dia, tomou essa forma entre 1500 e 1800. As fogueiras no início eram feitas com a queima do joio e representava as almas no purgatório, que queimavam o joio, quer dizer que elas estavam sendo purificadas. Outro costume também na festa de Halloween era dizer que podiam prever o futuro, dizer o nome do marido ou da esposa. Quem está aí? Quem está aí? Quem está aí? Outro gato! As paróquias também costumavam ficar tocando sinos a noite toda. O rei Henrique III e a rainha Elizabeth chegaram a tentar proibir essa prática, mas não deu certo. Em 1845, durante o período chamado de A Grande Fome, muitos irlandeses tiveram que ir para os Estados Unidos, e foi depois disso que começou os primeiros relatos da festa nos Estados Unidos. Então acredita-se que foi deles que levaram a festa para os Estados Unidos. Em 1870, por exemplo, uma revista descrevia a festa como uma festa inglesa, como ele era ainda muito nova nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos também eles usavam o milho para festejar a grande colheita, aí que surgiu o espantalho. E foi também nos Estados Unidos que surgiu a tradição de usar abóboras enfeitadas. Lá no Reino Unido era usado uma espécie de nabo chamado turnip. Essa lenda das abóboras começou com a história de um ferreiro chamado Jack que conseguiu escapar da morte enganando o diabo, e a abóbora representava ele. Que a camponesa simples de nobre coração que vai todos os dias ao bosque recolher lenha seja transformada em árvore! Foi nos Estados Unidos também que surgiu aquele negócio de doces ou travessuras. Na época medieval, eles distribuíam repolhos para as crianças, depois que mudou para doces. Essa prática de distribuir doces para as crianças se tornou mais popular a partir de 1920. A tradição de pregar susto nas pessoas no Halloween começou a partir daquela história do Orson Welles, que pregou aquela peça em todo mundo naquela transmissão de rádio que foi a Guerra dos Mundos, que até tem o filme, que ele disse que estava sendo invadido por extraterrestres e todo mundo achou que era verdade, e no final ele disse que era tudo uma brincadeira. Ele fez essa brincadeira no dia 30 de outubro de 1938. E também foi ele que deu a ideia de fazer fantasias, porque ele disse que aquela peça dava a impressão que ele estava usando um lençol de fantasma, então foi aí que surgiu as fantasias. Imagina como eles ficaram quando receberam a notícia que estava sendo invadido por alienígenas. Deve ter ficado calmos. Imagina só a alegria deles quando descobriram que isso era uma pegadinha. Deve ter ficado felizes.
Em 2010, superou todos os feriados nos Estados Unidos em relação à venda de doces, como por exemplo o Dia dos Namorados e a Páscoa. E a partir de 2003 ele começou a ser exportado para vários países do mundo e chegou no Brasil. E no Brasil ele também é comemorado esse dia como um incentivo à cultura brasileira, como o Dia do Saci. Espera um pouquinho que eu já vou servir o jantar. Um menino bem gordo. Em 1964, uma americana criou outra tradição, que foi a de dar biscoito de cachorro e lâmina de barbear para as crianças mais velhas, que ela considerava que não eram mais crianças, os adolescentes, que iam lá pedir doce para ela. Imagina a cara de felicidade dos adolescentes quando viam o presente que tinham ganhado no lugar dos doces. Hoje em dia o Halloween celebra os mortos e o fim do verão e o início do outono no hemisfério norte. Bom, pessoal, isso foi tudo que a gente sabia sobre o Halloween. Espero que vocês tenham gostado das curiosidades, de como surgiu e tudo mais. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Comente, compartilhe, dê sugestão de temas para os próximos vídeos, siga nossas redes sociais. Clica aqui em cima para ver os últimos vídeos que a gente fez e tchau!